Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 8. A partir do versículo 1. Palavra importante, forte. E eu vou ler primeiro e depois falamos sobre ela. Ezequiel 8 e depois pode seguir. No 5º dia do 6º mês, do 6º ano, muitas pessoas leem a Bíblia como um livro de história. Muitas pessoas escutam histórias como estas e recebem como uma história passada. Eu recebo uma leitura como essa como uma direção, porque se Deus é o mesmo e a sua palavra se renova a cada dia, e Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, tudo que nós vemos aqui é para hoje, não é para o passado, é para hoje, é para agora. E quando nós lemos, o que acontece com muitas pessoas é que muitas pessoas elas vêm para participar de um culto, como muitos têm o hábito de dizer: eu fui assistir um culto. Assistir um culto não muda nada. É igual assistir uma peça de teatro, assistir um filme no cinema. Pode causar uma emoção momentânea, pode até chorar numa sala de cinema e sai e não mudou nada na sua vida. Igualzinho as pessoas fazem com o filme de Jesus. Tem gente que chora, tem gente que se comove, né? Tem pessoas que passam uma série de sentimentos que acontece, só que ele sai da sala de cinema e não muda nada na vida dele. Estou certo ou errado? Então para que foi aquele choro? Só para lembrar de Jesus? Não, mas ele não traz à tona o preço alto que Jesus pagou por ele, mas para que haja uma mudança na vida dele. Não é só no resultado na vida dele, mas sim na conduta, na maneira de viver, que nós sejamos imitadores de Cristo, que nós possamos seguir as pisadas do Senhor Jesus. E participar de um culto, ouvir algo como nós vamos ouvir agora, meditar em algo como nós vamos meditar, não é assistir um culto ou ler um texto bíblico, é receber uma direção, porque a mesma coisa pode estar acontecendo conosco, e de repente Deus quer realizar tantas coisas e não pode realizar. Por quê? Porque está acontecendo a mesma coisa. Lembrando muito bem que nós não estamos falando, principalmente agora, a leitura que eu vou fazer, nós não estamos falando de um povo que não conhecia a Deus, nós não estamos falando de um povo que não conhecia a palavra, e sim de um povo que conhecia muito bem, mas que se distraíam continuamente, se desfocavam, eram influenciados por uma série de situações e povos, nações e etc. Vamos lá, no 5º dia do 6º mês do 6º ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa quando a mão do soberano, o Senhor, veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como de um homem, do que parecia ser a sua cintura para baixo, ele era como fogo. E dali para cima, sua aparência era tão brilhante como metal reluzente. Ele estendeu a mão, ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levou-me entre a terra e o céu,
em visões de Deus. Ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. Para aí, só um pouquinho, volta. Quando diz aqui, ele estendeu e me pegou pelo cabelo, significa a situação de urgência. A situação, a urgência que requeria a situação. Deus, é como se Deus tivesse pegado pelos cabelos e levado e deu a ele uma visão, uma revelação. Quem estava domingo? Lembra quando eu falei de Ezequiel, o sentinela? Que Deus colocou Ezequiel como sentinela sobre o seu povo, como vigia, como atalaia sobre o seu povo? É esse Ezequiel. Então, ele era o sentinela. E aí vem, ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levou-me entre a terra e o céu, em visões de Deus. Ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ali diante de mim estava a glória do Deus de Israel, como na visão que eu havia tido na planície. Então ele me disse: filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o lado norte e vi junto à porta do altar o ídolo que provoca o ciúme de Deus. E ele me disse: filho do homem, você vê o que estão fazendo? Diga comigo, as práticas repugnantes da nação de Israel? Diga comigo, coisas que me levarão para longe do meu santuário. Vou repetir. Filho do homem, você vê o que estão fazendo, as práticas repugnantes da nação de Israel? Eram leigos ou eram conhecedores? Era gente que não sabia o que não podia fazer, ou era gente que estava fazendo por influência, apostasia, perder a sua fé, perder o seu foco, perder o temor? Coisas que me levarão para longe do meu santuário. Mas você verá práticas ainda piores que estas. Em seguida me levou para a entrada do pátio e olhei e vi um buraco no muro. Ele me disse: filho do homem, agora escave o muro. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta. Ele me disse: entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei. Lá, desenhadas por todas as paredes, vi todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros, e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel, e Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles, do incensário que cada um tinha em suas mãos. Elevava-se uma nuvem aromática. Ele me disse: filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo? Diga comigo, nas trevas? Ou em oculto? Cada uma no santuário de sua própria imagem esculpida. Elas dizem, diga comigo, o Senhor não nos vê. O Senhor abandonou o país.
E de novo disse: você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes. Então ele me levou à entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz, que era um deus da Babilônia. Ele me disse: você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que esta. Então ele me levou para dentro do pátio interno da casa do santuário, e ali à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente. Estavam se prostrando na direção do sol e com as costas para o templo. Ele me disse: você viu isso, filho do homem? Será que essas práticas repugnantes são corriqueiras para a nação de Judá? Deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira? Veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Por isso, com ira, diga comigo, eu os tratarei. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. Olha aqui para mim, por favor. Nós sempre falamos uma coisa, fé. A fé mais forte, profunda, é a fé da obediência. É a fé que nos leva ao temor e à obediência do Senhor. É aquela fé que está dentro de nós, e essa fé, ela é demonstrada não às pessoas, mas demonstrada a Deus nas nossas atitudes diárias. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, e quero que você reflita comigo, porque tudo isso que Deus trabalha conosco, Deus trabalha para nos limpar, né? Eu sempre deixo muito claro uma coisa dentro da igreja, que toda mudança na vida das pessoas, ela acontece dentro, depois ela acontece fora. Toda mudança é de dentro para fora. Eu sempre digo que quando você consegue detectar que está acontecendo uma mudança interna, uma mudança dentro de você, fique tranquilo que a mudança externa vai acontecer. Quando nada aconteceu dentro de você, nada vai acontecer fora. Isso é regra. Se nada mudou dentro, nada muda fora. Se está mudando dentro, fique feliz, porque vai mudar dentro, vai mudar fora. Quando Deus, o ser aqui representado, na verdade, por esse ser que nós vimos, mas se trata de Deus, pegou Ezequiel. Ezequiel era o sentinela do seu povo, ou a sentinela do seu povo. Aquele que, como eu tenho falado algumas semanas, principalmente sexta-feira, é aquele que foi colocado como o vigia, tanto para alertar acerca dos inimigos, como alertar das suas obras, das suas atitudes, das atitudes que estavam acontecendo. O que nos chama a atenção nessa referência bíblica é que o Senhor vem, pega Ezequiel pelo cabelo e o leva como ele disse, entre o céu e a terra, em uma visão, e dá uma revelação a ele de coisas que estavam acontecendo que só Deus sabia. Entendeu ou não? Homem não estava vendo aquilo.
Homem não estava vendo aquilo. Não, Ezequiel, que era o sentinela, não estava vendo aquilo. Mas o Senhor pega Ezequiel pelo cabelo, vai e traz a ele, dá essa revelação e vai mostrando a ele em espírito tudo o que estava sendo feito de errado, todas as práticas repugnantes que estavam sendo praticadas pelo povo de Deus, no templo, no santuário do Senhor. Este que nós estamos vendo aqui é um tipo de templo, é o templo que nós nos reunimos para juntos congregarmos, aprendermos, adorarmos ao Senhor, amém? Só que a Bíblia diz que hoje, somente agora no período da graça, não sabeis vós que sois templos do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Não sabeis vós que sois templo do Espírito e que o Espírito habita em vós? Que você é um templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em você? E que nós precisamos estar conscientes que se nós somos templos do Espírito, o nosso corpo é santo, é sagrado, e nós precisamos nos preocupar com tudo o que está entrando, com as práticas, com as atitudes, com aquilo que quer entrar para contaminar o templo. Agora eu vou mais profundo, hein? Eu disse nas últimas sextas, e eu disse no domingo, que o sentinela, ele está observando, ele está atento ao que está acontecendo em 360 graus. Ele está o tempo todo vigiando. Ele está vigiando, como eu disse, ele tem essa função de estar vigiando acerca dos inimigos que de algum lado o inimigo vai tentar atacar, como era no tempo de Ezequiel, colocado numa torre o sentinela e observava para todos os lados para ver se os inimigos pudessem estar surpreendendo de algum lado. E o sentinela sempre alertava. Ou o sentinela, ele tinha a função de advertir o povo acerca, como eu disse, olha Ezequiel, se vier espada e você não advertir o meu povo que está vindo a espada, eles vão morrer. Eles vão morrer. Só que eu vou requerer de você, eu vou cobrar de você o sangue dele. Amém? O sentinela, olha o que o Senhor fez, levou ele e mostrou o que estava acontecendo. As práticas repugnantes, mostrou todo tipo de idolatria, de contaminações no templo. Depois levou ele no muro, mostrou um buraquinho e falou, olha, ele teve uma visão pequena, mas ele disse, agora cave, que você vai encontrar coisas ainda piores do que essa, coisas que o meu povo está praticando. E conforme ele foi escavando, ele foi encontrando abominações piores. Amém? Nós, como sentinelas, nós devemos estar atentos, porque se vivemos por fé e cremos que tudo que nós almejamos, desejamos, vem do nosso Deus. É Ele quem exalta, é Ele quem abaixa, é Ele que faz descer a sepultura e tornar de lá. É Ele que levanta o pequeno do pó e põe assentado entre príncipes. É Ele quem mata e Ele quem ressuscita. É Ele quem nos exalta, é Ele quem nos promove. Tudo que almejamos vem do Senhor. Então eu preciso levar a sério a sua palavra. O temor do Senhor tem que estar em mim. E aí eu disse, essa semana eu disse,
O sentinela, ele tem o papel de estar continuamente orando, e orando na sua casa, orando pela sua família, orando na sua empresa, e ungindo e repreendendo todo o mal, repreendendo toda a influência negativa que queira entrar. Mas o sentinela tem uma função importante também: observar o que está acontecendo de errado, o que está querendo entrar para dentro da sua casa, da sua empresa, práticas repugnantes, todo tipo de idolatria, todo tipo de imagem, todo tipo de ídolo que possa estar entrando na sua casa. Um exemplo, por exemplo, eu disse, não sei se na segunda ou no domingo, eu disse o seguinte: se nós estamos orando, buscando, clamando, buscando a bênção de Deus, que a bênção de Deus tem que entrar na minha vida, a bênção de Deus tem que entrar na minha casa, nós estamos orando para isso, nós estamos jejuando para isso, nós estamos pagando um preço alto para isso, amém? Então, nós estamos nos sacrificando para isso. Quando nós estamos de jejum, nós não estamos de jejum porque nós não temos fome. Estou certo ou estou errado? Não é que nós não temos fome. Quando nós levantamos de madrugada para orar, não é porque nós não temos sono, é porque nós estamos usando a nossa fé, nós estamos usando a nossa fé para buscar, nós estamos usando a nossa fé para vencer, porque o Senhor disse: o meu justo viverá pela fé. Então, espera aí, ninguém vai entrar para dentro da minha casa, vai abrir uma brecha dentro da minha casa que eu estou lutando para fechar. Se eu estou fechando as portas para que o mal não entre na minha casa, então eu não vou permitir que ele entre de uma outra maneira, seja através de um filho, seja através de um parente, seja através de uma visita, entre dentro da minha casa e traga contaminação para dentro da minha casa. Não quero ser sem educação, não quero ser sem educação, então eu abro as portas e digo: entre, maldição, fique à vontade. Porque eu não tive coragem de dizer assim: por favor, eu vivo uma fé, eu vivo algo que eu creio, eu tenho orado, eu tenho buscado, e eu gostaria muito que você não me levasse a mal, mas aqui nós não temos essa prática, aqui nós não permitimos esse tipo de atitude, conduta, vício e etc. O senhor está sendo radical, será? Será? Será que eu estou sendo radical? Ou será que muitas pessoas, o Senhor está cobrando inclusive isso? Você tem que assumir a sua fé. Você tem que assumir a sua fé, porque Deus não faz concessão com o diabo. E eu vou fazer concessão com o diabo? Deus não faz concessão com o diabo. Quantas vezes eu vou orar em empresas? Vou deixar uma coisa clara para vocês que são empresários, viu? Você que tem seu comércio. Quantas vezes eu vou orar numa empresa que me pedem para ir orar na empresa, consagrar a empresa, repreender o espírito da falência, repreender o espírito do olho gordo, da inveja, o espírito da crise que está querendo entrar dentro da casa dele, mas lá dentro está essas práticas, todo tipo de ídolo, que ele, de repente, ele não crê, mas ele não quis falar que lá dentro você tem regra, lá dentro você tem disciplina, e permite que funcionários entrem para dentro da sua empresa com coisas que está levando a maldição lá para dentro, que está levando a influência negativa lá para dentro. Quantas vezes eu chego, tem na mesas de funcionários, tem lá imagens, tem lá uma série de coisas que é totalmente contrário àquilo que nós aprendemos. Aquilo que são práticas repugnantes, do qual o Senhor falou assim: você viu o que eles estão fazendo? Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo com que eu me afaste do meu povo, eu me afaste do meu templo, eu vou virar, e ainda que eles gritem, eu não vou ouvir. Foi isso que nós lemos ou não foi? Sim ou não? E estava falando de quem? Do povo dele. Ele estava falando do povo dele. Eles estão com práticas que eles vão me levar para longe. Eu vou me afastar do templo. E volta o último versículo aí. Por isso, com ira eu os tratarei. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Mesmo que gritem aos meus ouvidos, não os ouvirei. E está falando de quem? De quem? Volta, por favor. Está falando de Israel, seu povo. Está falando de Judá, seu povo. E ele me disse: você viu isso, filho do homem?
Será que essas práticas repugnantes são corriqueiras? Porque talvez o povo diz: isso é besteira, isso é coisa corriqueira. Corriqueira era para eles, não para Deus. Entendeu ou não? Para eles era corriqueira, para o Senhor não. Para eles era corriqueira, para o Senhor não. Deverão também encher a terra de violência, continuamente me provocar a ira. Eles estão pondo o ramo perto do nariz. E, na sequência, o que é isso? O que a Bíblia nos ensina? A Bíblia nos ensina: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Como rejeitastes o conhecimento, eu também o rejeitarei. Eu não posso rejeitar o conhecimento. Eu preciso saber o que Deus aprova, o que Deus reprova. Eu preciso saber o que eu posso permitir que entre na minha casa, que entre na minha vida. Quantas vezes você já viu que o sentinela, de vez em quando a gente precisa. Você sabia que eu já fiz visita em algumas casas? Eu já fiz visita em algumas casas que a casa da pessoa, de uma hora para outra, virou de ponta cabeça. E às vezes você chega a hora lá dentro, você sente uma influência maligna em determinados lugares, e você diz assim para a pessoa: faz quanto tempo a senhora não faz uma vasculha na sua casa e dá uma olhada se existe alguma coisa dentro da sua casa que desagrada a Deus? E a pessoa vai fazer uma faxina na casa dela, tem coisas no armário dela escondido, no armário embutido, em cima, lá no roupeiro, escondido, que foi deixado por uma empregada, por um funcionário, no momento da ira. Foi feito um trabalho, está lá no armário dela, está lá, foi deixada a influência lá, uma imagem, muitas vezes, dentro daquele ritual que eles creem, né? Algo, um pedaço, uma oração cheia de nó lá dentro da casa dele. Isso eu não estou falando, não quero nem que atribua tanto nesse sentido de vir algo de fora, porque geralmente, muitas vezes é algo que a própria pessoa permite que entre. Por exemplo, ele quer que Deus abençoe a vida dele, ele quer que abençoe os negócios dele, mas não sai uma outra coisa lá de dentro do que é mentira. É só mentira, tudo é em cima de mentira. Para fazer um negócio é na base da mentira, com a família é na base da mentira, e Deus não opera na mentira. O pai do diabo, o pai da mentira é o diabo. Quando a pessoa mente, ele está permitindo que o pai da mentira entre não só na sua vida, mas aonde ele está. Amém? Amém? Você sabe se uma pessoa que trabalha com você, trabalha no seu negócio, ou é seu subordinado, está fazendo as coisas que ele faz, é só a base de mentira, você deve corrigi-lo. Você deve chamá-lo e dizer: aqui nós não temos essa prática, por favor, aqui, se for para seguir dessa forma, você não vai seguir comigo, porque aqui é sim, sim, não, não. O que passa disso é maligno, então aqui não. Bispo, eu não quero chocar com ele, desculpa a palavra. Deus vai olhar para você e vai dizer assim: covarde, você está sendo covarde, então lide com essa situação você. Só que, olha a prática repugnante, olha a prática repugnante que está fazendo com que o Senhor vire as costas. E vou repetir, é o povo de Deus aqui, é o povo de Deus. Amém? Nós não podemos fazer vistas grossas para aquilo que Deus não vai fazer. Nós não podemos tentar ignorar aquilo que Deus não vai ignorar. E mais uma coisa, não tem ninguém vendo. Tem Deus vendo. Não tem ninguém vendo. Deus está vendo, filho. Deus está vendo. Você viu que não tinha ninguém vendo? Você viu que não tinha ninguém vendo? E Deus pegou quem? Pegou Ezequiel e revelou a Ezequiel. Amém? O bispo, meu coração está disparado, o meu também. Mas excelente, se não tivesse era um problema sério.
Se não tivesse, era um problema sério. E nós estamos acostumados com... Porque o erro, você sabe que todo tipo de erro, quando praticado, quando realmente a gente tem temor, o erro é... Primeira vez que você comete ele, você recebe ele com um peso absurdo. Ele te rouba a paz, ele te aflige, ele te perdoa. Depois, se você repete ele mais uma vez, ele já não chega com o mesmo peso. Se você repete ele uma terceira vez, ele já não tem quase peso nenhum. Se você repete uma quarta vez, daqui a pouco ele está normal na sua vida. É verdade, não é? Lembra da historinha do homem que caiu no tonel de cachaça? Lembra ou não? Quem não conhece? Levanta, não conhece? Tanta gente não conhece? O cidadão escorregou e caiu num tonel de cachaça, que destila cachaça. Ele escorregou e caiu lá dentro. Primeiro mergulho que ele deu assim, ele deu aquela, desceu e subiu e deu aquele grito mais desesperado, de aflição, e ele gritou assim: socorro! Desceu de novo, mergulhou lá, e o segundo ele já levantou e falou: socorro! No terceiro, a hora que ele mergulhou, ele já subiu, ele falou: uhul! Já estava comemorando já, entendeu? Já acostumou. O erro é assim, o pecado é assim, já não tem peso mais na vida da pessoa. E isso, vamos lá, se eu sou um sentinela e eu vivo por fé, eu preciso estar atento a tudo nos mínimos. Não sei se eu fiz a leitura muito rápido com você, mas desde o início, a leitura que nós estamos fazendo é o Senhor mostrando coisas ocultas. É o Senhor mostrando coisas ocultas que estava fazendo com que o Senhor se afastasse do seu, não só do seu povo, do templo, no nosso caso, do templo, lugar santo, lugar sagrado, onde é para que Deus faça morada, que o Espírito de Deus faça morada. E conforme ele foi levando Ezequiel, conforme ia se aprofundando mais, e quanto mais se aprofundava, mais coisas repugnantes ele encontrava. Às vezes as pessoas, elas dizem assim: eu não vejo bem dessa forma. A gente não precisa ser cristão para ver dessa forma, nem quando você, a não ser que você seja exatamente, porque já ouviu existe algo que é a lei da atração. Dizem que as pessoas atraem pessoas como elas. Mentiroso gosta de mentiroso, lida bem com mentiroso. Fofoqueiro gosta de fofoqueiro, conversa bate com fofoqueiro, né? O desonesto, porque desonesto com honesto não bate a conversa. O desonesto, ele vai se envolver com o desonesto, porque senão não vai dar liga, né? Então nós precisamos estar atentos. Que tipo de gente nós estamos atraindo para nós? Que tipo de pessoa nós estamos atraindo? Porque isso aí é sem limites. E agora nós estamos falando daquilo que possa impedir Deus de agir em nossas vidas. Se eu sou uma sentinela, se eu sou um atalaia, eu preciso estar atento a tudo que está acontecendo. Na minha vida, na minha casa, não. Na minha vida, no meu negócio, na minha casa, não. Perto de mim, não. Você quer fazer, você faz o que você quiser, no que é seu, no que é meu, não. Quem está entendendo? A não ser que a sua fé não te leve a isso.
aí é uma responsabilidade de cada um. Só que você precisa estar atento de uma coisa. Quando eu coloquei esse copo de água aqui, porque eu tenho falado muito, você não precisa mostrar para mim que você é cristão, e nem eu mostrar para você que eu sou cristão. Eu não preciso mostrar para você, e nem você mostrar para mim que nós somos santos. Nós estamos limpos. Deus nos vê assim, ó. Eu tenho que vigiar no meu interior, porque Deus me vê assim, ó, com transparência. E se Deus olha aqui e não me vê claro, limpo, dessa forma, esquece. Vou dizer uma coisa para você e não quero te entristecer com isso. Não quero te entristecer com isso. Pode um exército de pastor colocar a mão sobre a sua cabeça e te abençoar. Se você estiver se contaminando cada vez mais, o dono da bênção não sou eu, nem pastor nenhum. Pode ser um exército que põe a mão sobre a sua cabeça. Se Deus não operar, se Deus não abençoar, até porque nós como homens não temos poder próprio. Por isso que eu tenho que estar atento, olhar para mim todos os dias, para o meu interior todos os dias, como um versículo que falamos a semana passada, como Davi diz: que eu procure algo que te desagrada em mim, Senhor. Se há algo que te desagrada em mim, me revela, Senhor. Me revela, me mostra, porque eu não quero nada que venha te desagradar. Você é templo do Espírito, não pode entrar coisas repugnantes na sua vida. Você é templo do Espírito, não pode entrar na tua casa, não pode entrar no teu trabalho, até porque você quer a bênção de Deus. Não é questão de querer, você precisa da bênção do Senhor. Seja um bom sentinela, seja um bom sentinela, seja um bom atalaia, para que Deus não cobre de você absolutamente nada. Esteja atento a tudo, porque começa por aí. Nós somos pessoas, se nós somos sal, se nós somos luz, nós temos que brilhar. O que você faz com uma lâmpada queimada? Desculpa, o que você faz com uma lâmpada queimada? E o que você faz com um sal que não salga? A Bíblia diz que nós somos sal e nós somos luz. Se nós somos lâmpada queimada, para que nós servimos? A nossa luz tem que brilhar. O sal é para preservar, o sal é para temperar. Então nós temos que ser uma luz que ilumina, nós temos que ser uma luz que brilha, e temos que ser um sal que salga. E nós precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Poxa vida, eu estou orando na minha casa, eu estou ungindo minha casa. Dá uma vasculha na sua casa. Desculpa, mãe, pai, dá uma vasculha. Porque de repente você está orando, teus filhos estão levando coisas para dentro da tua casa, que o diabo está entrando junto. Está roubando a tua paz, está roubando a alegria da família. Uma brecha terrível lá dentro. Vasculha quarto, vasculha tudo, vasculha TV, checa, por exemplo, você tem TV a cabo? Você já checou se é bloqueado a sua TV de canais pornográficos? Porque senão está entrando lá dentro da tua casa, aquele espírito que está lá está entrando dentro da tua casa. Qual é o problema disso? Não, tudo que você não precisa dentro da tua casa é um espírito de adultério dentro da tua casa, um espírito de pornografia dentro da tua casa, um espírito de traição, porque é só o que entra. Na sua empresa, você está orando para Deus abençoar a tua empresa, cuidado para que não aconteça dentro da tua empresa, de um funcionário seu está abrindo uma brecha, levando um assentamento. Sabe como é que chama? Sabe como é que chama uma imagem, gente? Assentamento de demônio. Você pode fazer o que você quiser, você coloca lá, aquilo ali foi consagrado para isso. Ele chega, ele se aloja, é dele, foi consagrado, foi criado com aquela finalidade. É um assentamento de demônio que está ali. Você está orando, você está ungindo, está buscando a bênção, o cumprimento da palavra. Você não pode permitir que um assentamento de demônio esteja dentro da tua empresa. Você não pode permitir que esteja naquilo que está sobre a tua responsabilidade. Amém? Ezequiel, como atalaia, e como nós como atalaia, ele tinha responsabilidade de falar. E se ele não falasse, Deus ia cobrar dele. O povo ia sofrer o dano, mas Deus ia cobrar dele também. Amém? Bispo, eu não quero falar porque vai chocar. Depois sofre todo mundo junto.
Por isso que tem que falar. Quer goste ou não. Tu também tem sua maneira de falar, né? Tu tem a maneira de comunicar. Amém, pessoal? E isso não é uma coisa, nós estamos aqui. Gente, eu podia estar focado aqui. Eu não faço nada que eu não acredito, tá? Eu já falei isso para vocês, eu não faço nada que eu acredito. Já me pediram visita que eu já disse assim, não vou fazer. Ah, mas por que o senhor não vai fazer? Porque eu não vou fazer, porque eu não tenho poder. Eu não vou levar a bênção para a tua casa se o senhor está ainda com essa prática, o senhor está ainda com essa prática, o senhor ainda faz isso, e eu não vou lá porque Deus não vai abençoar. E amanhã o senhor ainda vai olhar para mim e vai dizer assim, o bispo já veio 200 vezes aqui e nada mudou. Então, eu não faço, eu faço o que eu acredito. Eu faço o que eu acredito. Então, eu podia estar aqui trabalhando com vocês em cima só do propósito. Nós estamos na reta final do propósito. Só que eu não quero que você chegue no final do ano e diga assim, eu participei, eu fiz o jejum, eu trouxe minha oferta no domingo, e nada aconteceu. Mas não é só isso. Não é só isso. Nós estamos atentos ao que está acontecendo conosco, com a nossa fé, se há algo em nós que desagrada a Deus, se há algo que o diabo está entrando na minha casa, de lá está roubando, criando situações, se há algo na minha empresa, na minha vida profissional, se há uma contaminação dentro de mim, porque a bênção de Deus a gente não compra. Estou certo ou estou errado? Será que a gente pode comprar a bênção de Deus? A gente conquista ela na fidelidade, com atitude de fé. Então, eu preciso estar atento, olhar para a minha vida, fazer uma vasculha na minha vida. Espera aí, o que porventura possa desagradar a Deus na minha vida? O que possa desagradar? Onde eu tenho colocado os meus olhos? Onde eu tenho colocado minhas mãos? Onde eu tenho colocado os meus pés? Quais são as palavras que têm saído da minha boca? Espera aí, o que está desagradando a Deus na minha casa? Porque, santa paciência, não há paz dentro dessa casa. De repente tem coisas entrando dentro da tua casa que, infelizmente, está roubando a sua paz, roubando a paz da família inteira, e você, como um bom sentinela, deveria estar atento a isso. Você quer a bênção sobre a tua vida financeira? Analisa o que está acontecendo, veja se não tem algo repugnante, abominável entrando. Amém? Eu sei que esse não é um sermão que muita gente, nossa, bicho, estou precisando alimentar minha fé. Mais do que isso? Se isso não for alimentar a sua fé, só alimentar a sua fé é que Deus tem coisas grandes para você? Eu não quero viver uma vida de montanha russa, ora lá em cima, ora lá embaixo, ora lá em cima, ora lá embaixo. É subir e subir cada vez mais. É verdade, não é? É subir e subir cada vez mais. E quando estiver lá no topo, vigiar, dobrado, triplicado, porque agora cheguei lá no topo, agora só tem ladeira de volta, só tem descida. Então tem que me manter lá, tem que me manter na posição. E isso é estando atento. O que mexe comigo aqui é que não tinha ninguém vendo, só Deus estava vendo. E não, o que estava oculto aos olhos dos homens não estava aos olhos de Deus. E aí o Senhor vem e diz para Ezequiel, vou te mostrar coisa, por que eu estou longe do meu templo, e estou me distanciando cada vez mais. Eu vou te mostrar agora as coisas repugnantes. Então nós precisamos estar atentos àquilo que está acontecendo, porque eu quero a minha casa alicerçada na rocha. Eu quero a minha casa alicerçada na rocha, com estrutura. E cada vez mais eu quero que Deus encha a minha boca de riso, eu quero que Deus realize coisas grandes na minha vida, e o que Deus tem feito na minha vida, o diabo não vai tirar. Pode espernear, mas não vai tirar. Amém? Posso ir mais longe um pouquinho? Eu olhei no muro, e o Senhor falou, escave. É o que eu disse, né? Isso aqui a gente pode estender, abrir para um leque. É celular, é computador,
Quando você vai, cada coisa repugnante. Repugnante. Práticas repugnantes. Se a gente for entrando, se a gente for permitindo, aquilo vai te seduzindo, aquilo vai te atraindo, e aquilo vai te dominando. E aí, qual que é o problema? O problema é que eu estou, infelizmente, permitindo que entre na minha vida aquilo que vai afastar o Espírito de mim. E eu preciso daquilo ou eu preciso do Espírito na minha vida? Eu preciso daquilo ou eu preciso da bênção de Deus na minha vida? Eu preciso daquilo ou eu preciso de paz? Porque o negócio já entra roubando a minha paz. O que eu preciso? Eu preciso de paz, eu preciso do Espírito na minha vida. Eu preciso do poder de Deus, eu preciso de autoridade, eu preciso da minha fé fortalecida. É disso que eu preciso. Amém? Santifica-me, purifica-me, Senhor. Sem santificação ninguém